Vida Saúde. Oferecimento. Incor. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133. Oi, chegamos! Sabe uma coisa, Rafa, que eu tenho observado? Diga. Todo mundo se preocupa. Hoje em dia a gente vê uma preocupação grande. A gente fala muito aqui sobre a saúde, sobre a atividade física. Muita gente preocupa em fazer atividade, uma musculação, uma atividade física assim, o bumbum para a perna e para a voz. O que a gente tem feito pela nossa voz? Algum exercício? Pois é, e você já perdeu a voz alguma vez? Quantas, várias? Só dá setembro. Setembro é uma coisa. Eu também muito, e por isso o nosso tema de hoje é sobre os cuidados com a voz. Será que tem algum exercício para as cordas vocais? Vamos entender tudo isso e muito mais no nosso Vida Saúde hoje. Isso mesmo. E quem conversa conosco sobre esse assunto, mais uma vez, é a fonoaudióloga Graziele Aguilar, mais uma vez conosco. Bem-vinda, Grazi. Olá, pessoal. Muito obrigada mais uma vez pelo convite em estar com vocês. Estávamos com saudades de você já. Eu sumi um pouquinho, mas eu estou de volta. E aí vamos falar bastante hoje sobre os cuidados com a voz, tá? E é o que a gente fala sempre, né? A gente quer até cuidar do corpo, mas e a voz? Existem exercícios específicos para a voz? Como que a gente deve fazer para ter esse cuidado com a nossa voz? Existem exercícios específicos e até exercícios universais para a voz. Porém, todos nós devemos realizá-los com acompanhamento de um profissional, de um fonoaudiólogo, que ele irá direcionar exercícios que seja de acordo com a sua demanda. Então, cada pessoa demanda um exercício diferente para a voz. Então, importante a gente falar também sobre a prevenção. Quais os cuidados que nós devemos ter, então, com a nossa voz, Grazi? O que eu percebo muito nas pessoas é uma coisa que atrapalha muito, que é o pigarro. Muitas pessoas pigarreiam demais, e esse ato de pigarrear pode gerar nódulo nas pregas vocais, calo, que é o mais famoso, fenda. A gente deve evitar gritar, falar alto. Quando a gente vai em show, por exemplo, que a gente canta muito alto, isso pode prejudicar a voz momentaneamente ou que seja até definitivo. A gente deve evitar o uso de pastilhas, cigarro, bebida alcoólica, comidas condimentadas. Isso aí são alguns dos cuidados que a gente tem que ter com a voz. Quando você fala comidas, é só comidas condimentadas ou tem algum outro alimento que pode ser prejudicial à voz? Como, por exemplo, existe um mito, que eu não sei se é verdade, que você vai esclarecer para mim. Maçã é bom para a voz? Maçã é excelente para a voz. Ela é adstringente, ela limpa o nosso trato vocal. Então, todos nós, o recomendado é comer uma maçã diariamente. Agora, sobre aqueles alimentos que podem prejudicar a voz, existe bastante, como a cafeína, o chocolate, derivados da cafeína. Eles aumentam o muco nas pregas vocais e isso gera o pigarro também. Na hora que Grazi começou a falar sobre o que não pode fazer, eu comecei a rir, porque eu lembrei que em alguns shows eu começo a cantar muito alto, e aí depois a conta chega. Grazi, o que a gente faz quando perde a voz? Quando a gente perde a voz, a gente precisa procurar um especialista, que é o médico otorrinolaringologista. Ele irá conduzir o caso, vai realizar uma vídeo e aí vai indicar também o acompanhamento fonoaudiológico. Quem cuida da voz, os exercícios direcionados para a voz é o fonoaudiólogo. Esse trabalho é sempre feito em conjunto, fono com otorrino. Quando a gente fala em voz, você pensa assim, algumas profissões trabalham diretamente com a voz. Aí você pensa assim, um locutor de rádio, eu e Rafa aqui, por exemplo, trabalhamos com a nossa voz. Um professor trabalha com a voz. E aí eu queria que você falasse assim, dessa relação das pessoas que trabalham com a sua voz, da importância que tem de procurar um fonoaudiólogo para trabalhar essa voz, ou, de repente, a pessoa está falando num tom acima do que ela fala, eu acho que isso deve prejudicar, Sim. ou um tom abaixo. Como que essa pessoa tem que lidar com isso? Profissionais que trabalham com a voz devem fazer o acompanhamento fonoaudiológico.
repórter, locutor, cantor, professor. O que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas erram por não ter conhecimento sobre a voz. Vou dar um exemplo claro, que é o professor. Um professor, por exemplo, de criança, né, infantil, às vezes ele precisa falar muito alto dentro da sala de aula. E isso, com o decorrer do tempo, a conta vem. Se a gente fala alto demais, a gente está abusando da voz. Nós, fonoaudiólogos, a gente indica uma distância de um braço para a gente estar conversando com outras pessoas e, nessa altura aqui, não irá prejudicar a voz. Então, para professor, por exemplo, a gente indica os professores usar microfone na sala de aula. E aí vai evitar o abuso vocal durante esse período de trabalho. Quando a gente fala em rouquidão, o que provoca a rouquidão? O que acontece lá dentro das nossas cordas vocais que provocam essa rouquidão? É o que eu já venho falando, né? O abuso vocal, o uso inadequado da voz, a dificuldade respiratória. A maioria de nós não respiramos corretamente, não realizamos a respiração correta, que é a respiração costo-diafragmática. Então, a gente acaba lesionando as pregas vocais e, com isso, vai ter a rouquidão. Quando tem a rouquidão é porque a gente está forçando demais para falar, a voz fica cansada e aí acontece esse problema que vem, que é a rouquidão. Perfeito. Uma outra dúvida, a água, então, usar aí com certa constância para poder fazer aí essa limpeza da garganta, das cordas vocais, faz algum sentido isso? Com certeza. A água, além de ser um instrumento, né, de vida para todos nós, para o nosso organismo no geral, ela hidrata as pregas vocais. Só que não é tão simples igual a gente imagina. Tomei a água, já hidratei. Primeiro ela vai para o organismo e depois as pregas vocais absorvem essa água. Então, o interessante é a gente tomar o dia inteiro em pequenos goles. Durante o dia, a gente está hidratando. Porque aí, sim, durante todo o tempo, a nossa voz vai estar, as pregas vocais vai estar hidratada. A voz vai estar bem legal. Então, nós vamos continuar falando sobre a importância de sua voz, da saúde da sua voz, mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. A gente volta já já. Voltamos com Graziele Aguiar, que é fonoaudióloga, falando sobre a importância da saúde da nossa voz. E aí, você estava falando, então, você falou de fenda, nós falamos de calo. Eu queria entender quais são as consequências que nós podemos ter quando a gente não cuida da saúde da nossa voz. Quando a gente não cuida, a gente vai ter esses problemas, né, que você falou, fenda, nódulo, pólipo, cisto, edema de prega vocal. E aí, com isso, vem rouquidão, cansaço. Porque a pessoa que está rouca, ela força muito para falar, ela sente muito cansaço no final do dia, e isso acaba atrapalhando não só a voz, mas também o emocional da pessoa. E aí, qual que é a consequência disso, né, Rafa? Porque quando a gente fala, não cuidou, deu uma fenda, deu um nódulo, mas qual a consequência também de não cuidar de uma fenda ou de um nódulo? A pessoa pode chegar a desenvolver, por exemplo, alguma coisa mais grave, perder a voz? Pode perder a voz, mas não leva a um tumor, por exemplo. Então, deve realizar esse tratamento. O tratamento é bem tranquilo, é realizado sessões de fonoterapia com o fonoaudiólogo. E aí, com as sessões, isso aí, o nódulo vai reabsorver, a fenda vai voltar ao normal, as pregas vocais. O tratamento fonoaudiológico, essa terapia para a voz, ela é extremamente eficaz, é excelente o tratamento. Agora, olha essa pergunta. Estou com rouquidão há mais de 15 dias. Isso é normal? Não. Rouquidão, há mais de 15 dias, já tem alguma alteração que precisa ser avaliada, tem que passar por um especialista, né, que é o otorrino. O médico precisa avaliar esse paciente porque já é muito tempo de rouquidão, então isso não é mais normal. E aí tem mais pergunta. A minha voz fica rouca do nada, mesmo eu tomando bastante água, o que pode ser?
provavelmente também pode estar tendo algum abuso vocal aí. Porque não é normal eu perder a voz do nada. Não é normal. Tudo que foge à normalidade, a gente precisa preocupar. Também é necessário a avaliação dos 2 profissionais envolvidos com a voz, que é o otorrino e o fonoaudiólogo. Ok. Agora, olha outra. Faço aula de canto ou tenho vontade de fazer. É preciso de um acompanhamento fonoaudiólogo? Deve sim. Tanto que a maioria das pessoas que começa conservatório, elas passam por uma avaliação fonoaudiológica, porque a gente vai avaliar se tem alguma alteração. Se tiver, a gente inicia o tratamento para alteração. Se não tiver, o que a gente vai fazer? Orientações vocais. A gente vai orientar essas pessoas como usar a voz de uma forma correta, que não venha a prejudicar no futuro, por causa do uso inadequado da voz. Eu, por exemplo, eu faço conservatório. Quando eu comecei, na época eu já trabalhava, eu já apresentava um programa, e aí eu tive que ir numa fonoaudióloga que eu estava ficando rouca com muita facilidade. E ela me ensinou alguns exercícios, e ela também fez aquela classificação da minha voz, porque eu participava do canto coral do conservatório, né? Ela classificou a minha voz, tanto a pessoa do conservatório, a professora de canto, como a fonoaudióloga. É tanto que você vê que eu falo assim, parece que eu falo alto, mas ela já determinou. Eu falo no ponto certo da minha voz. Se eu falar mais baixo, olha, se eu falar mais baixo, não dá, é cansativo para mim. E se eu falar mais alto, né? Então, até isso a gente tem que trabalhar a tonalidade certa, né, Grazi? Para não ter problemas futuros com a nossa voz. Tanto que, às vezes, pessoas que fazem teatro, por exemplo, pergunta assim, tem algum problema eu ficar mudando minha voz, forçando a minha voz, falar baixo demais, falar alto demais ou sussurrar? Isso gera algum problema? Gera alteração, porque você vai estar saindo daquela linha sua de conforto para a fala e vai estar alterando, diminuindo. A gente tem que encontrar o nosso ponto certo para não ter exageros e não levar a alterações vocais mesmo. Então, Grazi, fala agora para a gente, né, os cuidados aí para a nossa voz. O que a gente já veio falando, né, sobre a hidratação, tomar bastante água durante todo o dia, em pequenos goles, comer uma maçã diariamente, evitar a alimentação condimentada, evitar cafeína em excesso, chocolate em excesso, gritar, falar alto, são os cuidados que todos nós devemos ter. E, além disso, uma coisa muito importante, cuidar da respiração e realizar atividade física também está diretamente relacionado com a nossa voz. Não cantar alto em shows também, né? Jamais, né? Tem muita gente que Rafael. canta alto em show. Não precisa, gente. E quando precisar, procurar a fonoaudióloga. Agora, a parte do chocolate está puxado, né, gente? Está puxado, viu, Grazi? Mas a gente vai tentar. Pode tentar, é só não comer em excesso. Aproveitando, dia 16 de abril, é o Dia da Voz. A gente vai estar desenvolvendo várias ações sobre isso. E aí vamos nos preocupar, vamos nos cuidar da nossa voz, porque ela transmite tudo aquilo que a gente sente, transmite nossas emoções, nossos medos, nossas dúvidas. A voz é extremamente importante para a nossa comunicação. Ok, então é isso. Espero que você em casa tenha gostado. Cuide da sua voz, assim como você está pensando em cuidar do seu corpo. Grazi, brigadão. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, pessoal. A gente agradece a sua audiência. Até a próxima. Beijo! Vida, saúde. Oferecimento. Incor. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133.